Então vamos lá. Gerei o arquivo ini. Próximo passo é gerar o arquivo de entrada com o comando, né? Ele tá aqui, ó, tá? Só que nesse próximo passo, antes de eu colocar o arquivo de entrada, eu vou remover o arquivo de saída, tá bom? Com o método unlink, tá? O mesmo método utilizado lá no Node. Unlink, caminho do arquivo, ele vai deletar o arquivo do disco, tá? Detalhe, nós estamos usando apenas a pasta do ACBR Monitor, apenas a pasta de entrada, para jogar os arquivos de entrada e pegar os arquivos de saída, né? Será que a gente corre o risco de receber dois arquivos de entrada ao mesmo tempo, hein? Será que o arquivo de saída que eu estou pegando é o arquivo certo? Como é que eu posso evitar esse possível problema, tá? Eu gostaria que você comentasse comigo no Trello em relação a isso, né? Dá uma olhada na documentação do monitor, lá no comecinho ele vai falar sobre essa questão de não trabalhar ou de trabalhar com outras pastas para evitar conflitos em relação aos arquivos, tá bom? Perfeito. Então depois que eu tiro o arquivo de saída, eu crio o arquivo de entrada. Ó. O nome do arquivo de entrada, acbr monitor end.txt. Daí eu utilizo o fopen para ele criar o arquivo de entrada, tá? O fopen, né, se esse arquivo não existir, ele vai criar esse arquivo, tá bom? Muito bem. Então eu crio o arquivo de entrada, escrevo isso aqui nele, ó, tá? Com o fwrite, nfe é criar nfe, é o nosso comando, tá bom? E fecho o arquivo de entrada, tá? Então esse arquivo está na pasta CBR Monitor, tá bom? Na CBR Monitor, né? O que o CBR Monitor vai fazer? Vai fazer tudo o que é necessário para mandar a nota. Aí ele vai lá no arquivo ini, vai pegar aqueles dados do arquivo ini, vai gerar o arquivo XML, vai assinar o arquivo XML com o nosso certificado digital, vai transmitir esse arquivo para Cephas, vai pegar o retorno e vai gerar um arquivo SAI, tá? Daí eu vou para esse meu outro método aqui, ó, pegar o retorno da saída. E é esse método que retorna alguma coisa lá para o controller. Ele vai retornar uma string, tá? Tá aqui ele, ó, pegar o retorno da saída. O que ele vai fazer então? Ele vai utilizar o file exists. Ele vai verificar se o arquivo SAI existe no CBR Monitor. Só que ele vai fazer isso num laço, ó. Enquanto não existir esse arquivo, fique aqui, fazendo nada, aguardando por ele, tá? Então tem duas perguntas aqui. A primeira, qual a melhor forma de esperar que um arquivo seja criado? É essa, usando um laço? A segunda, e se o arquivo nunca for criado, como é que eu trato esse problema, né? Vamos dizer que neste momento aqui, deu um crash lá no ACBR Monitor por alguma razão. Ele saiu do ar, fechou, tá? E o meu servidor ficou num laço aqui esperando um arquivo sair que nunca será criado, ó. E agora, tá? Como é que a gente resolve isso daqui? Vou aguardar também os seus comentários no Trello relacionado a esse probleminha aqui, tá? No final das contas, eu estou retornando uma string fixa, nota fiscal emitida com sucesso. Evidentemente isso aqui não está legal, né? Tem um exercício aqui embaixo para você carregar como retorno o conteúdo da seção retorno do arquivo SAI. Então o arquivo SAI ele tem uma seção retorno, você pode mandar tudo isso daqui para o cliente, tá? Para o usuário. Ok? Todos os dados dessa seção. Ou você pode vir nessa seção aqui de baixo, tá? E mandar, por exemplo, o motivo aqui, ó, tá? A chave da nota que está aqui também. Mas o exercício lá é exatamente para você carregar os dados dessa seção retorno aqui mesmo, tá? Então se concentre no exercício dessa forma aí, tá bom? Por enquanto, então, a gente está mandando esse nota fiscal emitida com sucesso, né? Então, mesmo que aconteça um erro, ele vai mostrar essa mensagem lá para o usuário, tá? E dessa maneira, né, a gente termina essa parte aí da transmissão do arquivo, a transmissão da nota, né? Ela é dividida nesses três métodos. Com a implementação desses três métodos, então, quando nós fizermos o teste, você vai ver que a nossa nota vai ser emitida sem nenhum problema, tá?